Olá! Como vocês estão? Espero que muito bem. Porque nós estamos bem, né, Carlos? Estamos bem, em boa companhia. Estamos aqui mais uma vez. Obrigado vocês que estão acompanhando a gente durante todo esse trajeto. E a cada sábado, eu não sei qual é o dia que você assiste, mas a gente fica muito feliz de ter você nos acompanhando nos vídeos e até nos comentários aí. Sempre tem alguém que comenta. Então, se você sentir e quiser, coloque aí nos comentários alguma coisa que fez sentido para você, ou algum versículo que para você é importante, ou até um dos que a gente citar hoje. A nossa mensagem hoje também vai em forma de conselho e de bate-papo, mas de uma palavra que é viva e eficaz, capaz de penetrar no mais profundo das juntas e medulas. É como faca de dois gumes, muito afiada, e que pode separar alma e espírito. Somente a palavra dele tem esse poder. Desfrute do descanso da boa palavra. Dela sairá todas as soluções da nossa vida, daqui até a eternidade. A Edição tá aí também, né, Edição? Estamos juntos, mais uma vez. Na graça, cara. Amém. Carlos, você estava comentando hoje aí de um texto muito legal e que ao mesmo tempo é um texto diferente, né, cara? A maneira que Cristo fala nesse trecho, ela no Novo Testamento inteiro, quiçá talvez até no Velho Testamento, eu não me lembro de algo como nesse trecho. E é um trecho das maneiras mais importantes de o cristão pensar, né, cara? O que você trouxe tem uma genuinidade, tem um poder de revelar quem nós somos, para onde estamos indo, a quem estamos seguindo e de que maneira. Porque todas as coisas que ele diz, elas têm profundidades e camadas que, se você for cavando, você vai descobrindo cada vez mais, né? Isso aí. A gente vai começar hoje aqui com João 13:34. 3, como diz o carioca. 34, 34. Isso aí. Carlos, não é fácil. Cara, você é carioca desde que nasceu? Com certeza, né? Eu acho e que tu tem isso pouco aí. Sotaque, né, bicho? Cara, dizem que o meu sotaque é mais aliviado, moderado, né? Aliviado. Sim. Já passou por Minas? Eu passei pelo sul de Minas, aí deu uma aliviada, aí agora em Curitiba. Sim. Nessa terra fria, mas muito boa. Que nem mais tá tão frio assim, né? Não tá. Graças a Deus, calor danado. Obrigado pelo calor, Senhor. Calor eu adoro o calor, amo o calor. E tem feito bastante. Não tem mais feito frio aqui, né? Tem feito sim. Ano passado fez muito frio. Fez frio até quase dezembro. Não, mas... Nossa, cara, o verão aqui dura alguns meses, viu? Pra quem for vir pra Curitiba, pra quem é daqui conhece. Mas pra quem não conhece, olha, o verão aqui, eu me dou bem. Eu fico feliz no verão, sabe? Tô bem agora. Posso estar suando, que eu vou estar suando feliz, cara. Bom, eu perguntei do teu sotaque, porque sotaque é um negócio que a gente só absorve por aquela região que a gente costuma... Fica um tempo, né? Conviver muito tempo, né? E não é uma coisa que alguém te ensina. Por acaso, você passa a falar daquele modo. Imagina, o nordestino, ele tem um sotaque especial. O sulista, mais ao sul ainda, o gaúcho, tem um sotaque deles. Aqui em Curitiba também. Em Minas, minha amada Minas Gerais, ela tem um sotaque também muito legal. O carioca também. E quando a gente começa
a conviver em outras terras, você bem disse, se você é um carioca e vai para Nordeste, pode ser que você misture os seus sotaques. Tanto que quando você volta para o Rio, eles não acham mais que você tem o mesmo sotaque. Mas quando você está no Nordeste, eles vão dizer que você é carioca. E aí você começa a se ver num modo de falar híbrido, que já não tem mais muito uma localização imediata, assim, total. A não ser quando você não perde mesmo. Mas quando a gente se mistura em outras regiões, a gente acaba perdendo, né? E a linguagem do espírito, ela, querendo ou não, é um sotaque que a gente tem que aprender e falar com aquela ressonância. Aquele modo de agir de Deus que a gente sabe que ele tem, que é uma assinatura. E quanto mais nessa terra a gente fica, nessa terra aqui da palavra, você vai ganhando o sotaque, né? A forma não, negócio doido, cara. Viver. Eu fico pensando assim, cara. Por exemplo, esse livro aqui, cara, ele é de uma terra lá no Oriente Médio, né? Distante de nós. Mas, por exemplo, os caras falam assim, Abraão fala... Já começa a ser uma coisa que parece que é da tua intimidade, cara. Já começa a ser uma parada, o cara fala assim, o Pedro, o João, Jesus Cristo, o Davi. Já começa a ser uma parada que já não parece que é um povo distante. Não. Parece que você começa a ganhar intimidade com a região, com aquela cultura, com aquelas pessoas, com aquele espírito que move aquelas pessoas, que é o próprio Deus. E a partir dali você faz parte de um grupo. E esse grupo dele se cria um dialeto, um sotaque, uma maneira de falar própria. Isso aí. Tanto é que tem coisas que a gente fala entre nós que a gente... Cara, os cristãos só podem falar entre os cristãos, cara. Porque senão não se entende da mesma maneira. Tem coisas que a gente já chega já falando de profundidade, que pra você já vai pescar lá nos livros, nas coisas que você tem vivido da fé, que são... as gírias, vamos dizer assim, poderia ser que tem significados carregados já, e que a gente, quando se torna íntimo dessa, como você disse, dessa terra, desse lugar, dessa região que é o reino de Deus, você começa a falar com um sotaque um pouco parecido com o dele, porque na verdade quem trouxe o jeitinho de falar próprio e único, que sempre esteve e que a gente conheceu mais tarde, foi ele mesmo. Isso então, aí. A gente tá só tentando ouvir essa música desse sotaque e falar mais parecido possível, né? Mais possível. É isso aí. E por isso que a gente fica próximo, o mais que a gente pode, da palavra, sim, do agir, sim, e o do orar. E aqui nesse João 13:34, Cristo fala com bastante importância aqui. Quer dizer, tudo que ele fala tem muita importância. E aqui ele vem falando de um novo mandamento. Então ele fala: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Isso aqui tem poder demais, bicho, porque Cristo disse: um novo mandamento vos dou. Mas já existia lá atrás, né? Um mandamento que dizia: amai o vosso Deus com toda a tua força, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a tua coração, vida. De todo coração, de toda a tua força, de todo entendimento e de todo o seu espírito, isso, sua vida, com a tua alma, né? Esse já era o primeiro dos mandamentos: amai o vosso Deus com toda teu coração, tua alma, força e entendimento.
coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Isso. Toda a sua força. E o próximo era: e amai ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, esse momento já existia lá no tempo de Moisés. E aqui ele está quase 1500 anos. Mesmo, já foi Jesus trazendo, né? Mas aqui ele diz: vos dou um novo. Um novo. Aqui ele muda uma coisinha. Porque agora ele podia fazer isso. Porque nós vimos o amor dele. Porque até então, alguns viam e outros duvidavam. E quando Cristo, que é o próprio Deus, vem ao nosso encontro e por amor se entrega completamente, todos nós vimos esse amor. Não foi uma coisa só que Deus falou. Ele se fez amor entre nós e disse: amai uns aos outros como eu vos amei. Porque aí agora, meu irmão, mudou a situação. Amai uns aos outros como a ti mesmo, a referência era vós, como você ama a vós mesmo. Agora, amai o outro como eu vos amei. Agora a gente tem ele como referência. E a referência dele foi: eu entreguei tudo. E eu vim e vos amei. E vos amei até o fim. E fim com morte de cruz. Mas amei até o final. Até depois, né? Até depois. Até todo sempre. Mas realmente, como que ele deu a referência para nós aqui de como que nós seremos reconhecidos como seguidores dele. Exatamente. Ele tirou uma medida relativa e colocou uma medida absoluta. É verdade. Boa. Completamente, cara, porque perfeito o que você falou. Cada um se ama de formas diferentes e cada um entende de uma maneira amar. Isso aí. Como a si mesmo. E se eu não me amo muito? Perfeito, cara. Perfeito. Ele tirou desse subjetivo aí e falou assim: esse é o amor. E agora vocês estão vendo e vocês viram, e esse amor ficará marcado para toda a história. Antes, depois, durante, em todo sempre. Cara, o que Cristo veio e fez foi a mudança de era no céu, na terra, em todos os lugares, cara. Isso aí. Em toda parte onde Deus pode estar, aquilo dividiu e mostrou de verdade ao mundo o que é um verdadeiro amor. Só que aí, quando a gente vê os nossos amigos e próximos e as pessoas desconhecidas também, há um mistério em entender antes de amar o outro, compreender o quanto você foi realmente amado. Isso. Num outro vídeo a gente falou sobre o perdão, lembra? E que o perdão, antes do perdão, veio o amor dele, porque ele só nos perdoou porque antes nos amou. É isso aí. Deus nos amou e por isso enviou o seu Filho, para que nele nós tivéssemos perdão de todas as coisas. E o Filho desce para praticar tudo o que o Pai desejava, por amor ao Pai. E por amor ao Pai, ele veio e se entregou. E esse se entregar significa o quê? Não fazer a própria vontade, mas fazer a vontade do Pai. Então ele veio para fazer tudo o que o Pai queria que ele fizesse, inclusive naquele dia do jardim, no Getsemane, que ele suou sangue. Ele disse: se puder, afasta de mim esse lugar. Eu não quero passar por isso, mas que seja feita a tua vontade. Em todo momento ele dizia: eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo, e não o que eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Todo tempo ele veio ensinando pra gente como é o amor dele pelo Pai. No outro vídeo a gente falou também o que significa amar, se não
fazer a vontade daquele a quem você está servindo. É isso aí. E eu fico imaginando naquela época. Você ouvir esse amor já era uma coisa nova e diferente, né? Num mundo que tinha uma brutalidade, a vida exigia uma certa brutalidade. Selvagem. A né? gente não tinha esse conforto que a gente tem hoje, né? Determinadas cidades ainda eram invadidas Era difícil, né? e tinha essa questão. Eu acredito que devia ser uma questão muito difícil e batalhada a vida, né? E hoje em dia as coisas são diferentes. Nós temos mais conforto, temos até mais paz em determinados lugares. Porém, a medida que ele deu pra gente foi uma medida... É uma medida como dizem. Isso. Tipo assim, eu nem sei falar quadrilhões de... Sei lá, cara, muitos milhões, entendeu? Na conta, porque foi de maneira transbordante. Pra gente hoje é difícil entender isso, eu fico imaginando pra eles naquela época. Com certeza. Né? Imagina ele dizendo essas palavras aí. Isso aí. Que vocês, eu vos dou um novo mandamento. Amai uns aos outros como eu vos amei. Como assim? Você não vai continuar amando a gente? Como eu vos amei? Peraí. Então quer dizer que vai ter um... Como que... assim, se a gente se colocar no lugar deles naquele instante, cara, parece que ele tá dizendo assim, até logo, eu tô indo e eu vou deixar esse novo mandamento pra vocês. E é um mandamento difícil. Imagina. Porque entre eles que conviviam, já não devia ser uma coisa... Uma convivência tão amorosa, tão fácil. Claro, com certeza. Imagina com outros desconhecidos. Com todos que a gente encontrasse, né? E com todas as desavenças que existiam de região para região, né? De Samaria e para outro. E como que é um mandamento assim difícil, não era um mandamento fácil. Só que ele coloca, como você bem colocou ali, ele explica que tipo de amor é esse. Como o Edson disse, né? É um amor revelado, né? Não é um amor subjetivo. E como que a gente vai saber que amor é esse quando a gente... Se ele disse, como eu vos amei, ele está ao mesmo tempo dizendo, aprendam a amar da minha maneira. Isso. Aprendam a amar os outros como eu tenho feito. Veja, vocês estão andando comigo há 3 anos e meio. Eu estou com vocês mostrando como eu tenho agido com todos e com tudo. E a gente tem aqui 4 biografias deste mesmo amor, deste homem que era o amor. Então, claro que à medida que eu conhecê-lo mais, eu vou entender que medida de amor deveria ser a minha. Ou em que referência eu devo colocar os meus amores. A minha maneira de amar, né? Isso, a referência. E você vê que a ciência hoje em dia está comprovando tudo que está aqui, né? E como que quando você não fica vivendo uma vida de ódio, mesmo para as pessoas que lhe fizeram algo e você é justo que você fique com raiva delas, quando você entende esse mandamento e você fala, cara, tudo bem, você não precisa ter uma convivência com a pessoa, mas você já não precisa ficar com aquele ódio e ter que lembrar daquilo todo dia. Porque quando a pessoa está com raiva de alguém, ela já acorda com aquele espinho na carne, né? Fica aquela dorzinha que de vez em quando a pessoa olha e volta para ela. E como é libertador quando você faz esse esforço de não desejar o mal, de não desejar a raiva e segue com a sua vida. Agora olha que interessante isso aí que você está me falando, eu tô pensando, cara. Qual é a forma de amor possível nesse lugar? Quando Cristo estava na cruz, e aqueles homens zombavam dele e falavam várias coisas e tal, e ele olhou para o céu e ele fez uma oração, cara. Ele não foi falar com eles. Deus orou, cara.
O Cristo, enquanto estava na cruz, olhou para aqueles homens e disse, olhou em direção ao céu e disse, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. E olha a grandeza desse amor, né? Isso estando crucificado, dilacerado na cruz. Sentindo dor e as pessoas caçoando ainda. Ele orou, meu irmão. É. E está escrito nessa palavra, do que valeis amar aqueles que vos amam, mas orem por aqueles que vos odeiam. E outro dia eu estava conversando disso com uma amiga, e ela estava vivendo exatamente essa situação, e ela estava muito incomodada com essa situação, e logo começou a falar comigo e desabafar muitas coisas. E uma das coisas que eu levei ela a pensar eu perguntei, você orou por essa pessoa? E ela falou, não orei. Eu falei, então, se agora o que te é possível fazer nesse momento de melhor para essa pessoa é orar, então ore por ela. Ore que ela encontre de novo o caminho, ore que ela veja o Senhor, ore para que ela volte para a casa do próprio Deus. É a melhor oração. E a melhor revelação que Deus vai dar a um inimigo ou alguém que te faz algo mal, a melhor revelação que Deus vai dar a essa pessoa é ver a si mesmo. Isso aí. A única coisa boa nesse mundo é o próprio Deus, cara. É isso aí. Se ela encontrar Deus, ela encontrou o melhor tesouro. E quando ela encontrar essa mesma pessoa que te fez o mal um dia, o bem que ela passará a fazer virá à sua mesa, talvez até por meio dessa mesma pessoa, cara. Ainda tem isso. Ainda tem isso, porque quando você ora pro bem, de todo modo isso vai ser bom em alguma equação do Senhor. E além dessa liberdade que você vai sentir no seu dia, podendo se libertar do ódio, e é um conselho do próprio Cristo, né? Orai pelos seus inimigos. Uhum. E esse orar é porque você quer que essa pessoa consiga ver a luz que você está vendo também, que você está na direção. Porque, exatamente, né? Que você já aprontou aí alguma coisa. Não lembrei. Vai lá. Lembra no início aqui do vídeo, olha como Deus conduz as coisas, Amém, né, cara? amém. No início do vídeo a gente não tava falando de sotaque, cara. Uhum. E que daqui a pouco você começa a falar igual aquela região, né? Que você convive. E eu acabei de citar, olha como as coisas são, cara. Parece até que tava tudo organizadinho, né? Eu acabei de citar de Cristo na cruz, dizendo àqueles, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Ele orando por aqueles homens. E Cristo estava perto da sua morte. Eu lembrei de logo mais. No outro vídeo a gente falou que os 12 são aqueles escolhidos por Deus. Mas haviam muitos discípulos em meio a eles. Que andava junto, que estava ali, que também era discípulo, cara. E tem um deles que se chama Estevão. E tem um relato dele muito forte aqui. E o relato dele, eu vou ler pra vocês verem. Ó, vou ler aqui pra vocês. Quer ver? Melhor ainda, cara. Lembra que eu tava falando do sotaque, né? Então pega essa aqui, ó, que eu entendi aqui, ó. Eu vou achar o ponto que Cristo fala. Olha o que Cristo fala quando ele tá na cruz, que eu falei agora há pouco. Ó, achei aqui, ó. Peraí. Tá em Lucas 23, no versículo 34. Quer ver, ó? Cristo estava lá, vivendo toda aquela história, e aí no 34 ele diz: apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Cristo orando por aqueles que nem sabiam do que se tratava, meu irmão. Em plena cruz.
Isso aqui é que é demonstrar de fato o que ele pediu pra gente fazer, tá ligado? Agora, em Estevão, lê aí na tua Bíblia, tá em Atos 7, versículo 60. Estevão foi um dos discípulos pegos para ser interrogado, porque ele falava em nome de Cristo. Cristo tinha morrido, tinha dado todo aquele alvoroço na cidade, e eles estavam perseguindo os cristãos e não queriam que falassem de Jesus. Estevão, como um desses que também estava junto dos discípulos e pregava, já estava indo na missão, foi pego, foi interrogado, e ele foi condenado pelo Sinédrio, né? Que era aquela galera ali dos religiosos que tinha poder sobre essa área. Ele foi condenado e levado a ser apedrejado lá de fora na rua. E aí, estando nesse momento, sendo apedrejado, meu irmão, olha o que esse Estevão fala. Ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Isso é espetacular, cara. E o que dá na sequência? Não lhes impute pecado. E aí? E depois ele disse isso, morreu. Antes. Oh, cadê? Onde? Um versículo antes. Ah, muito bem. Ele fala que Senhor Jesus, o meu espírito recebe o meu espírito. Cara. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Cara, Senhor. E ainda, antes ainda, o que ele fala? Olha o que esse cara viu. Fala aí. Leia mais um versículo antes. E enquanto apedrejavam, essa parte? Vai. Estevão orava dizendo... Estevão orava dizendo... Não, então é antes. Antes ainda. Antes ainda, mais um pouquinho. Aí sim. Aqui, ó, esse. Aqui. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Continua. E enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo... Esse versículo você não leu, né? 56. Esse aqui, ó. Eis que... Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Era isso que eu queria que tu E cara, lesse. nesse momento em que ele já estava vendo o Senhor, nada mais importava, né? Cara, Nada mais importava. o cara, ele viu coisas que ninguém viu, meu irmão. Atos 56. O cara teve uma atitude que poucos tiveram. Ele foi um dos primeiros mártires daquela época. Ele inaugurou o negócio ali. Falta um pouco dele. Quase não se ouve falar. Mas esse cara teve uma atitude nobríssima, assim. Nem sei se diz essa palavra. Mas quando Cristo estava na cruz, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, faleceu. Veja só se Estevão não está falando o mesmo sotaque de Cristo. Se ele não está falando das mesmas maneiras, passando pelas mesmas coisas, à beira da vida e a morte. Ainda Estevão viu o céu aberto para ele, Deus e Cristo à sua direita. Cristo estava ali naquela cruz, em pleno eclipse total, escuridão, trevas, recebendo todo o pecado. E naquele momento, ele não viu o céu aberto, ele viu o céu fechado. Mesmo ainda ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Cristo já estando lá, Estevão, estando nessa situação, vê o Senhor dele no céu aberto, assentado já. Porque Cristo também disse: está consumado, está tudo feito. E aí ele vê ele no trono e diz: vem, meu filho, porque você conquistou esse lugar. Conquistou não, eu conquistei esse lugar por você, e você faz parte da minha igreja, você faz parte do meu corpo. Venha,
se assentar comigo. E aí Estevão vê o céu aberto e fala: Senhor, entrego o meu espírito nas tuas mãos. Ele sendo apedrejado, ele comunicou pra gente isso. Tá lá. Ele comunicou, ele revelou. E ainda no final ele coloca a cereja do bolo e diz: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. Tal como o mestre dele fez. Isso aqui é exatamente o mandamento que Cristo falou, que você leu no início. É a medida, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso aqui é ser um discípulo. E ele falou: vos conhecerão quando vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como não falar de Estevão, meu Agora irmão? veja você. Aqui a gente está falando de coisas bem drásticas. Pois é, extremas. Extremas. E muitas vezes na vida a gente passa por momentos simples. Às vezes de palavras que a gente não gosta de ouvir. Às vezes uma ação que o outro toma. E a gente se mostra discípulo agindo como o mestre nos ensinou. E nessa hora, não é devolver com raiva, xingando. Nessa hora é a hora da oração. Pra gente olhar. Todos eles olharam para quem? Não olharam para a ofensa. Não olharam para o inimigo xingando. É verdade. Não olharam para o que estava apedrejando. Olharam para Deus. Olharam para cima. E quando olharam para cima... Do alto onde vem o meu socorro. Isso. Porque quando a gente está junto, tudo basta. A gente não precisa de mais nada. A gente já está com Ele. E quando a gente faz isso, a gente renova as nossas emoções, o nosso pensamento, e aquelas pedras indo na nossa direção, que podem ser farpas, xingamentos e outras coisas, elas simplesmente não vão mais afetar. Porque você está envolto do amor desse que nos amou primeiro. Em graça, né, cara? Isso. Por isso que eles falam, essa pessoa caiu da graça. Porque o que você me fez lembrar é que você está acima, né, cara? Só cai quem tá em cima. Então, quando você realmente... Eu lembrei daquele discípulo ouvindo Paulo que caiu lá de cima. Sim. É isso aí. Uma história de um momento que Paulo estava pregando numa casa, essa pessoa estava sentada na janela, cochilou, caiu da graça, né, cara? Mas literalmente. Paulo foi lá e refez, e ele voltou. Amém. Tava do ladinho de Paulo, então deu boa. Mas você me fez refletir sobre realmente, quando você está na graça, todas essas coisas ficam debaixo, cara. Elas não ficam por cima. E você bem falou aí, o Senhor renovará as nossas forças. Ele é quem vai fazer com que a gente seja de novo capacitado para seguir. A partir daquele momento onde todas as coisas parecem muito difíceis. E Isaías, no versículo, capítulo 40, versículo 29, ele fala assim, ó, sobre isso. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fadigados. Quem? O Senhor, o nosso Senhor, faz forte ao cansado. Você está cansado? É Ele que vai te fazer forte. E multiplica, está escrito. Ele não falou que adiciona. Ele falou multiplica. Multiplicar é de maneira centuplicada, posso dizer. Multiplica o vigor dos que estão fadigados. Cara, fadiga é quando você está cansado em excesso. Você só não está cansado, você está cansado ao quadrado, ao cubo. Você está cansado muitas vezes mais. Exauriu as forças dos músculos, né? É isso aí, cara. E o cara, quando ele faz, é sempre transbordante, né, bicho? É isso que você falou agora aqui. É uma poupança que tá muito acima do que você precisa para pagar a tua conta. Tá muito acima do que você precisa para ter a tua paz, entendeu? Tá muito acima do que você precisa para perdoar outras pessoas. Tá muito acima, cara, tudo muito acima. Mas tudo isso só é tomado posse daqueles
que somos nós, daqueles que entenderam que foram completamente perdoados só porque são amados por um Deus que veio até nós, que Ele mesmo veio nos procurar e veio nos chamar para Ele. Para quê? Para que a gente colha de vida, colha de prosperidade, colha de coisas que são saudáveis, colha de vida eterna. Todas essas coisas que temos hoje, cabelos brancos, espinhas, resfriados, medo, ansiedade, insônia, solidão, todas essas coisas que hoje nos perturbam, elas vieram daquilo que faliu, daquilo que está falido, daquilo que veio de uma miséria. Mas o Senhor nunca quis que fosse assim. Ele nunca quis que a gente suasse. Ele nunca quis que a gente chorasse, que a gente adoecesse, muito menos que nós morrêssemos. Os planos de Deus é para que a gente viva assim como Ele, para sempre. E não só viver, mas viver na nossa melhor condição. Isso aí. Os seus cabelos não vão mais ficar brancos. As suas rugas não vão aparecer. E você não vai mais se preocupar com a conta que você tem que pagar. E muito menos você jamais sentirá a sensação de estar sozinho, de solidão, de tristeza, das coisas que faz com que a gente sinta as misérias no mais profundo do nosso humano. Pelo contrário, sentir a presença dele é libertador, porque faz você entender que a partir daquela presença de nada mais você tem falta. Isso. Quando e não você só sente. externa, como internamente, né? Que é o mais importante. Que são a paz verdadeira, o equilíbrio, a harmonia dentro de si, estar revigorado. Revigorado. E esse vazio que às vezes a gente sente, ele tem o tamanho certinho de Deus, né? É muito bonito a se dizer, e ele é bem verdadeiro. Tem profundidades da alma que só Deus vai preencher. Que só Ele consegue penetrar também, né, Carlos? Isso aí. Tem coisas que realmente nem médico, nem pessoas, nem ninguém vai conseguir atingir, cara. Não, só Ele. Só Ele, velho. Então, Ele traz cura, traz repouso, traz amor, traz tudo de bom. E é para esse lugar que a gente está falando. Quando a gente se sente apedrejado ou injustiçado ou vivendo uma situação ruim, Se refugie, né? a gente tem que se refugiar. Debaixo das asas do nosso amado. Para Ele. Pra Ele. Mesmo que você não saiba nem o que pedir, às vezes é só você ficar ali Pertinho na presença dele. e deixar que Ele cuide e Ele cura. Faça como a gente tem feito no nosso dia a dia. A gente é humano e a gente ainda está crescendo em várias áreas da nossa vida, mas a gente sempre busca Ele como nosso farol. Como nosso refúgio. E quando a gente está perdido, a gente busca o farol no mar. E a gente busca isso. Como está escrito, a tua palavra é lâmpada para os meus pés Ele. e luz que ilumina o meu caminho. Cara, e às vezes a gente tá num momento ali, né? E todos nós passamos por isso. Todos nós, velho. Mesmo o mais crente, com certeza ele passa, porque a gente ainda tá aqui. Sim. Até que vem aquele grande dia onde ele virá. Mas até lá, há aqueles dias que parece que Deus esqueceu de você. E que você ora e parece que Ele não fala. E que Ele não te escuta. E que o tempo passa. E a necessidade vem e parece que Ele não está lá. Mas só parece. Porque em Isaías 49, versículo 15, ele fala assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do teu filho
do filho que gerou? Aí. Contudo, ainda que ela se esquecesse do teu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Ele está falando de uma mãe. Olha o que ele está fazendo aqui. Que é Um amor de uma mãe por um filho. A mãe... que desde os tempos Cara, é um amor que... O amor da mãe por um filho é algo realmente sobrenatural, cara. bonito, retratado pelos artistas. Né? E pela vida a gente observa isso, né? Amor de mãe, né? Tão falado. É disso que ele tá falando. Uma mãe pode esquecer aquele que mama. Ele tá falando de um bebê, cara, inocente, que precisa de cuidados. Ele tá dizendo, uma mãe que ainda amamenta pode esquecer o seu filho? E ele falou, ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de ti. Olha só. E eu jamais... Ainda que aconteça. Guarde essas palavras. Eu jamais me esquecerei de ti. Eu amo acima de qualquer amor de mãe. O meu amor é um amor que você nem se dá conta pelo tamanho. É isso aí. Por isso ele escreveu, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê seja salvo. Você acha que ele vai te esquecer, meu querido? Não vai. Muito, né, cara? De tal maneira é sem definição, né, cara? É indefinido, é de maneira exacerbada, flutuante, que... Transbordante, recalcado. É incrível, né? É receber o amor sobrenatural. Só após receber... Cara, se coloquemos naquele lugar, cara. Esse é o lugar, entendeu? Todo dia a gente tem que se colocar e dizer, Senhor, estou aqui. Igual assim, a planta, a árvore que tá lá recebendo a luz do sol e fazendo a fotossíntese, entendeu? Nós temos que se colocar como uma árvore, com as mãos para cima, assim, e dizer, Senhor, estou aqui recebendo teu amor. Amém. E deixar que emane, receber todo tempo. Quando você estiver num momento difícil, você fala, Senhor, recebo o teu amor. Eu recebo do teu amor. Completo, pleno, total. Em todas as instâncias, em tudo em mim. Recebo dele. Se coloque ali. E se a gente não estiver vendo nada, a gente pode agradecer todas as coisas que a gente tem. Lembrar Momento. de tudo que ele tem feito. E se não estiver lembrando, não importa. É só olhar para ele, não para o problema ou para a ofensa, mas olhar para ele, que dele vai vir tudo que está sendo, tudo que a gente precisa. Tudo e mais um pouco. Porque o Senhor, ele faz aquilo que você não... Você fala assim, não, eu não queria isso tudo não, mãe. Fala, pra você, meu filho, vem aqui. Nem se a gente desenhar... No melhor dos sonhos. No melhor, e a gente olhar a situação. A gente não é pode o que imaginar. ele pode fazer por nós, né? Ele Esse faz todos os dias. é aquele que nos amamenta, né, cara? Ele falou, uma mãe que ainda dá o alimento ao filho, que está amamentando. Ele quis dizer, você amamentando-se de mim, terá o braço, o colo mais perfeito, seguro Do universo. de toda a história, do céu, da terra e de todos os lugares. Não importa onde você estiver, ele irá com você. Amém, amém. É isso aí. Boa? Boa. Então beleza, vamos ficar isso por aí. aqui. Espero que o que a gente disse tenha feito teu coração amolecer e que o nosso também, né, Carlos? E que a gente possa amar não somente por amar, cara,
mas amar porque a gente reconheceu que antes a gente foi amado, velho. É isso aí. Você saber que você é amado é a chave que faz a diferença para que você consiga seguir tudo que você precisa. Você saber que Ele te amou. É isso aí. E mais, de qual modo Ele te amou. Eu tenho sede de descobrir mais do amor de Deus, mais e mais. É isso aí. Fiquem com Deus. Que Ele seja seu farol, seu guia, seu tudo. Tua lâmpada, teu combustível, as tuas alegrias, que elas sejam completas nele. Fiquem bem, boa semana para vocês. Desejamos ricas bênçãos para vocês e que vocês sejam muito, muito contemplados com a presença do Senhor na sua casa, no teu peito, no teu coração. Na família, no seu trabalho. Isso aí. Aproveite disso porque isso é a riqueza que não pode ser consumida. Amém. Valeu, tchau pra vocês, até o próximo.